Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Seja bem-vindo ao curso LibreOffice Writer. Nesse vídeo eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o Writer, as vantagens e onde você pode utilizá-lo durante seu dia a dia. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é William Oliveira, nasci em São Paulo, em Budas Artes, em 1990. Sou graduado em redes de computadores e sou instrutor de informática. Tá? Eu comecei a utilizar basicamente o LibreOffice na época da faculdade, porque eu tive muito problema com compatibilidade de arquivos. Então, se eu escrevo um documento hoje no Microsoft Office 2013, por exemplo, e vou abrir esse mesmo documento em uma outra versão do Microsoft Office, eu tinha muita dificuldade, porque documentos, ele perdia formatação, ele não era compatível, ele corrompia. Uma vez eu perdi o documento, estava no pendrive e acabou corrompendo. Aí eu abri o mesmo documento no LibreOffice, ele perdeu algumas formatações básicas, mas ele conseguiu abrir. Salvei com um formato lá do Office que tinha no computador e acabei conseguindo. Eu salvei, né, a apresentação, o arquivo que tinha lá no pendrive. Então eu tive muito problema com compatibilidade de versões do próprio Microsoft Office. Então eu resolvi aprender o LibreOffice, aprender todas as ferramentas que eu utilizo no Office da Microsoft. Eu aprendi a utilizar do LibreOffice, tá? E o Writer eu utilizei basicamente para fazer toda a documentação da minha faculdade. Então, a documentação que tinha que seguir as normas da BNT, com imagens, índices, numeração de página, tudo isso eu fiz no LibreOffice Writer. E eu vou ensinar durante o curso todas as ferramentas do jeito que eu utilizei, do jeito certo de utilizar também, como funciona, e essas características que eu vou ensinar durante os vídeos, você pode aplicar durante seu dia a dia, seja no trabalho, seja para fazer uma apresentação na faculdade, uma documentação para a faculdade, ou uma documentação para a sua escola mesmo. Então você vai ver várias características que você já utilizou nos outros programas, no Microsoft Office, por exemplo. Então você vai ver todas essas características. Eu deixei aqui na tela meu e-mail, então se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, você pode entrar em contato diretamente no e-mail ou entrar em contato já direto no portal do aluno, na Linux Solutions. O meu site pessoal é o wport.com.br. Se você quiser, pode acessar. Lá eu tenho material tanto de LibreOffice quanto artes que eu montei. Essa arte da apresentação do PowerPoint que eu tenho aqui, eu coloquei já lá no site. Então, se você tiver interesse, pode entrar e acessar e baixar as artes que você acha interessante, tá? Tem tudo lá no site. Então, vou falar um pouco sobre o curso agora. O curso LibreOffice Writer é destinado a profissionais e estudantes de todos os níveis de escolaridade. Então, pode ser para ensino superior, pode ser para ensino fundamental, pode ser para ensino médio. Não tem uma restrição de nível de escolaridade. O único requisito que eu peço para ter um melhor aproveitamento do curso é você conhecer a ordem das teclas do teclado, né? Conhecer as teclas de atalho e ter um pouco de habilidade com o mouse. Isso parece uma coisa muito óbvia, muito fácil para você, mas tem pessoas que faz o curso e não sabe digitar direito, então não vai aproveitar melhor, não sabe clicar no botão. Então, um requisito mínimo é pelo menos conhecer as teclas de atalho, conhecer o teclado, conhecer o mouse, como funciona. Então esse é o requisito mínimo. Acredito, se você está no portal, provavelmente você já tem esse conhecimento. Então você já tem habilidade para fazer esse curso. Eu considero esse curso como intermediário, porque vou explicar tópicos específicos. Não vou fazer a apresentação da ferramenta, eu vou colocar, esse botão é negrito, esse botão é itálico. Não, é mais objetivo. Vai ter uma aula só falando de toda essa parte de formatação. Então no vídeo eu vou explicar toda a formatação do LibreOffice. Então não vamos perder tempo em uma aula, negrito, outra aula itálico. Não, essas coisas a gente pula, vou mostrar como funciona, porque tem um botão, mas não vou me aprofundar nessas ferramentas mais básicas de formatação, tá?
Então, vou falar basicamente o que é o LibreOffice, tá? Então, o LibreOffice é uma suíte de aplicações de escritório destinada tanto à utilização pessoal quanto profissional. Ela é compatível com os principais suítes de escritórios do mercado, né? O Microsoft Office, por exemplo, o iWorks da Apple e assim por diante. Oferece todas as funções esperadas de uma suíte profissional, então tem o editor de texto, que é o Writer, né, que é esse curso, o de planilha, que é o LibreOffice Calc, que também já tem um curso de LibreOffice Calc no portal da Linux Solution, o editor de apresentações, editor de desenhos e o banco de dados. E tem muito mais além disso, então a exportação de PDF é basicamente nativo desde a primeira versão, antes de ser LibreOffice, por exemplo. Para quem não conhece, antes de existir esse nome LibreOffice, se chamava OpenOffice. O pacote chamava OpenOffice, aí acabou tendo alguns probleminhas com a compra de uma empresa da outra, aí a comunidade de software livre não gostou muito das atitudes dessa empresa, então eles fizeram um fork, né? Eles pegaram todo o código do OpenOffice e exportaram para esse LibreOffice e colocaram características a mais. Então o LibreOffice é teoricamente mais atualizado do que o OpenOffice, tá? Mas aí eles compartilham, tudo é software de código aberto, então eles acabam compartilhando características. E uma das características que já tinha na verdade, né? Bem no começo do OpenOffice era a exportação de PDF, tá? Editor de planilhas, de fórmulas científicas, desculpa. Extensões, você então pode instalar extensões para fazer determinadas coisas. E tem temas, tem várias outras opções, você pode colocar bastante coisa no LibreOffice, tá? E está disponível para diversas plataformas, por exemplo, Windows, Linux, macOS e diversos sistemas operacionais Linux, por exemplo. Você pode baixar para Debian, para Ubuntu, Fedora. Então, a maior parte das distribuições Linux já vem com OpenOffice instalado, tá? Não vem, algumas não tem o Office completo, o LibreOffice completo, mas tem o Writer, pelo menos, tem o Calc, tem o Impress, tá? Aí você pode instalar se você quiser versões instáveis ou versões portáteis e assim por diante, tá? Então, vou falar um pouco sobre o Writer. O Writer é um processador de texto da suíte LibreOffice, tá? Ele é semelhante ao Word da Microsoft Office. Ele é semelhante também ao WordPerfect da Corel e o Pages, disponível no iWorks. Assim como os demais programas semelhantes, ele utiliza o sistema WYSIWYG. Eu não sei pronunciar essa sigla, mas o que significa aqui, eu deixei aqui embaixo, ó. Ele é um acrônimo da expressão em inglês What you see is what you get, que seria basicamente o que você faz, o que você vê, é o que você obtém. Então, do jeito que você editar seu documento no Writer, você vai conseguir imprimir esse documento do mesmo jeito, tá? Então, você colocou negrito, você vai conseguir imprimir negrito também. Você colocou itálico, você colocou uma tabela, você colocou uma imagem. Então, vai ser basicamente a mesma coisa que você está vendo na tela, você vai conseguir imprimir exatamente, tá? Então você pode elaborar textos complexos com imagens e diversas opções de formatação, e você vai conseguir imprimir esse documento com perfeição, tá? Um de seus atributos diferenciais é reconhecimento nativo para leitura e escrita dos diversos tipos de arquivos desde a versão 2.0, sendo compatível com os arquivos do padrão Office, StarWriter e o do antigo formato do OpenOffice, tá? Embora utilize o padrão ODF, tá? É possível salvar os documentos em PDF, por exemplo, pode salvar em DocX, Doc, e nesse caso aqui você pode salvar como PDF e que impede que você visualize esse documento errado em um outro computador, tá? Então você consegue abrir em qualquer leitor de PDF e você vai ter o documento do mesmo jeito, você consegue imprimir e assim por diante. Apesar de importar e exportar arquivos de formatos padrões do Word, por exemplo, nem toda a formatação é mantida, né? Do Writer para o Word, do Word para o Writer, tá? Em alguns casos ele perde um pouco da formatação, tá?
principalmente imagem. Então, se você coloca uma imagem de qualquer jeito no seu documento do Word, ele vai vir errado essa imagem no Writer e assim por diante. Por quê? Algumas características de formatação não são compatíveis entre as versões do LibreOffice Writer e do Microsoft Office, por exemplo, tá? Mas a partir da versão do DocX, né, que é com XML, o documento do Office com XML, que agora é padronizado, a tendência é que todas as características do Office sejam exportadas para o Writer do LibreOffice e vice-versa. Então, o documento que você conseguir montar no Office, você vai conseguir editar perfeitamente e vai vir todas as formatações no LibreOffice e vice-versa, tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui o Writer pode ser utilizado para escrever textos curtos, como cartas e memorandos, textos longos, com imagens e gráficos e até livros, tá? Então, você pode... É infinito, você vai escrevendo e não tem um fim para o seu documento. Claro, quanto maior o documento, quanto você colocar muita imagem no documento, ele vai ser mais pesado, mas você consegue editar tudo isso diretamente no LibreOffice. Ele pode ser também um editor HTML, você pode criar hiperligações e inserir outras características presentes nesse tipo de arquivo, embora essas características também possam ser mantidas ao salvar em outros formatos. Então, por exemplo, você colocou um hiperlink no seu documento do Word, do Writer. Então você vai conseguir abrir esse hiperlink se você salvar em HTML, você vai conseguir abrir esse hiperlink se você salvar em ODT, você vai conseguir abrir esse hiperlink se você salvar em DocX e assim por diante. Tá? É basicamente, você salva em HTML, você pode salvar em Doc, você pode salvar em ODT e você vai conseguir abrir esse link diretamente no Writer. Tá? Então, o que é possível criar no Writer? Então você pode criar, editar e salvar documentos de texto, tá? É uma ferramenta mais básica, então você pode fazer isso com texto simples, com texto de formatação, com imagens e assim por diante. Você pode criar estilos, formas, tabelas, fórmulas e infinidade de coisas. A sua criatividade não tem limite dentro do LibreOffice Writer, tá? Então você pode também criar sumários inteligentes, que eu vou explicar quando for mostrar a ementa do curso, vai ter um módulo só, uma aula só falando sobre isso. Numeração de página, figuras, tabelas automatizadas, mala direta, compatibilidade com documentos, por exemplo, Doc, DocX, ODT, RTF, que é um padrão da Microsoft, que é utilizado naquele aplicativo que chama WordPad. Não sei se você já utilizou, que vem por padrão no Windows e ele não tem muitas formas. Ele parece bastante com Word, mas ele não tem muitas características, assim por diante. E o TXT, que é um formato de texto simples, não tem formatação. Você também consegue abrir no Writer, tá? Então, a ementa é basicamente esse vídeo é o de introdução, tá? No segundo vídeo será a interface do usuário. Então, onde você vai achar todas as ferramentas, onde você vai ter todos os botões, a tecla de atalho que aparece quando você passa o mouse. Então, essa vai ser a interface, vai ser um vídeo só, bem explicativo, vai ter tudo nesse vídeo. Formatação e configuração da página, salvar e exportar, impressão, visualização e assistentes. Então, será tudo em uma aula só, não vai ser aquela aula de 3 minutos, uma aula de 5 minutos, vai ser uma aula um pouco maior, porém vai ter tudo já em uma aula só. Tá? Estilos de formatação, cabeçalho e rodapé, inserir campos, eu vou explicar direitinho quando a gente chegar no Writer, você vai entender que são campos, marcadores de numeração, é uma coisa bem simples, mas às vezes as pessoas não conseguem utilizar porque é um pouco diferente do Office, criar colunas, referência e anotação, inserir fontwork, para quem não sabe, o fontwork é aquele word art do pacote Office, né? Figuras, formas, né? Formas de desenho e fórmulas, tá? Então, por exemplo, você pode inserir uma fórmula matemática dentro do seu Writer, ou você pode fazer diretamente no programa que chama o Match. Você pode fazer essas fórmulas. Você pode inserir figuras com legenda, né? Então, por exemplo, figura 01. Então, bandeira do Brasil, por exemplo. Aí você coloca uma outra figura
embaixo. Teoricamente ela é a figura 2. Mas aí quando você, por exemplo, você vai colocar uma outra figura lá em cima, no topo, na capa. Você vai colocar uma figura lá. E essa figura vai ter que ter uma legenda também. Então a legenda vai ser automática nesse caso aqui, de inserir figuras com legenda, tá? E você vai entender melhor quando for assistir essa aula desse vídeo. Inserir tabelas, quebra de página e quebra manual. Estilo de páginas, margem das páginas, índice e sumários, folha de rosto, mala direta. E vai ter um exercício final e a prova teórica, tá? Então é basicamente isso a ementa, tem bastante conteúdo. Eu considero esse curso já como um curso mais intermediário, então não vai ser aquele curso básico que você vai, você já sabia de tudo isso aqui, para que eu fiz esse curso? Então o curso é um curso mais avançado, mais intermediário, avançado. Eu vou ensinar bastante coisa. Às vezes pode fugir um pouco dessa ementa, tá? Se eu achar interessante criar uma dica, por exemplo, o estilo de página. Eu vi que uma característica do Writer é interessante de colocar em um vídeo. Então eu vou gravar o vídeo principal e gravo uma dica, assim como eu fiz nos vídeos do LibreOffice Calc. Então se você não assistiu, se você não conhece o LibreOffice Calc, as videoaulas já estão completas, já tem os exercícios, os vídeos com os exercícios, já tem tudo para download, já tudo disponível na Linux Solution. Você pode fazer o download dos materiais quando você começar o curso, e estudando, tirar as dúvidas e assim por diante, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você faça a aula do LibreOffice Writer, e muito obrigado pela atenção e até a próxima.